Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ZebuCast. Prazer contar com a audiência de todos vocês. E como sempre, a gente muito prestigiado recebendo mais um convidado especial para contar uma história de vida muito interessante, de família, de produtor rural, de sucessão também. Enfim, é prazer te receber aqui, Jonan Damar. Obrigado pela presença, pelo seu tempo, né? Você que Obrigado. é engenheiro agrônomo, com pós-graduação em MBA executivo pela FGV, no Rio de Janeiro, é empresário rural, diretor executivo, né, do grupo Machoutal, entre outras funções, um currículo bem longo, diversificado. A gente percebe que você tem uma história dentro da agricultura, como você estava falando aqui. Obrigado pela Exatamente. presença. Obrigado, Manuel. Obrigado. É uma honra estar aqui no ZibuCast, um programa que está bombando, tendo Obrigado. muito sucesso em toda a nossa agropecuária brasileira. Obrigado. Vamos começar pelo que a gente estava falando aqui, pelo que eu vi, achei muito interessante essa questão da história da sua família, esse início lá atrás, como você, jovem, como foi essa decisão de seguir esse caminho, de ser engenheiro agrônomo, por que dessa escolha, como foi isso? Bem, a paixão pela terra, a paixão pela agricultura, a paixão pela pecuária, eu creio que ela começou desde a minha infância mesmo, né? Eu sou brasileiro, eu nasci em São Paulo, eu sou de família chinesa, Aham, meus pais vieram da China. E eles, da minha família, resolveu mudar de atividade. Meu pai trabalhava com a área comercial, industrial de lâmpadas, resolveu entrar na agricultura, no Rio, mudando-se para o Rio Grande do Sul, na década de 60, olha só. 1962 para ser mais exato. Em 63, daí a gente se mudou para lá também, depois que meu pai começou lá. E nesse trabalho, Emanuel, de infância, já convivendo com a atividade da agricultura que meu pai desenvolvia lá no sul, principalmente soja e trigo, foi a minha vivência na infância e lá eu tive. Mas olha só, nós éramos em quatro, porque o meu irmão mais velho já faleceu por Covid, mas dos quatro irmãos, meu pai falava que eu era o mais apaixonado. Diz que quando eu ia para o campo, naqueles trigais, né, lá no sul planta-se trigo, né? Aqui também em Minas já se planta Sim, trigo sim. e tal. E um trigal é a coisa mais linda, é muito bonito ver um trigal. É muito mais bonito do que ver uma lavoura de soja, do que uma lavoura de feijão ou de milho, porque fica aquele verde, né? E quando está novinho, depois quando amadurece o trigo também fica dourado, a lavoura fica maravilhosa. E é aquela vista lúdica, aquela vista maravilhosa, e aí eu ficava sempre apaixonado. Então, acho que desde pequeno eu já tinha esse amor, né? Essa queda, essa, essa vocação, né? Para a agricultura, para a lavoura, né? Aí diz o meu pai que eu chegava lá, e eu até me lembro alguma coisa nesse sentido, quando via aquele trigal, o pai falou, pai, deixa eu deitar aqui, né? Fazer uma caminha aqui, deitar aqui no meio da lavoura. Aí pegava lá e deitava no meio do trigo, né? Porque quando deita, assim, forma um tapete verde, Sim. coisa mais linda, igual esse gramado aqui. Mais bonito que esse gramado aqui da VCZ. E aí foi de lá. Aí, na década de 70 a gente se mudou, quer dizer, migrou, né? Expandimos a operação agrícola Legal. aqui para Minas Gerais. Meu pai comprou uma terra aqui, no município de Conquista, aqui perto de Uberaba. E aí aqui que a gente começou a perceber, claro, a força da pecuária aqui na região, né? Entendi. Mas a minha paixão por pecuária, ela veio só depois de eu me formar, porque eu entrei na faculdade, eu resolvi fazer agronomia Aham. em 1978 e me formei em 1981. E já firme na agricultura, na lavoura principalmente, e a pecuária ela entrou na nossa vida, na minha vida principalmente, a partir de 1988. Então, muita história Legal. de vida. Legal, legal. E a gente quer ouvir essa história. Pela essa resposta que você me deu, me veio duas perguntas. Primeiro, uma provocação. Você falou da plantação do trigo aí que você acha linda. Hoje em dia,
Você acha mais bonito uma plantação de trigo dessa que você falou ou um lote de doadoras de leiteiro, assim, Realmente especiais? agora você pegou firme como diz, no calcanhar mesmo, né, da tendão de Aquiles. Realmente, vou falar o depoimento das pessoas que me conhecem. Você fala que a minha paixão é a pecuária, né. Eu sou agrônomo, mas minha paixão é a pecuária. Na verdade, eu sou apaixonado pelo que faço, né, então como agrônomo. E agrônomo não é só quem trabalha com lavoura, né. Sim. Você sabia que a zootecnia derivou da agronomia? Não, não É sabia. isso na década de 80 para 90, né. Então a zootecnia ela se podemos falar que a zootecnia é um spin-off, né, é uma derivação da agronomia. Então, eu como agrônomo poderia me especializar também na área zootécnica, Aham. mas eu procurei me especializar muito mais na área econômica, de economia e fitotecnia. Mas a paixão pela pecuária estava latente lá, né. E aí que em 1988 eu comecei a trabalhar com pecuária, porque era necessário utilizar melhor as áreas da fazenda. Então hoje, olhando um lote de vacas gir ou de girolando, maravilhosa, e ver um talhão de lavoura, os 2 são organismos são vivos, organismos vivos, Sim. mas você vê um animal interagindo, sentir aquele cheirinho, leite, é fantástico, é maravilhoso. Que bom você falar assim com tanta paixão. Outra questão que me veio, nessa época aí que você falou que vocês começaram, seu pai começou lá no Rio Grande do Sul, eu acredito que não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, Com certeza. né, e o Rio Grande do Sul tem um clima um pouco, né, dificultoso. Se eu estiver falando Com certeza, alguma é coisa isso errada, mesmo, você um me clima corrige. muito mais de extremos, né. É. Como é que foi esse início lá? Como é que eram esses desafios para naquela época conseguir uma agricultura lá no Rio Grande do Sul? Muito bem colocado isso. Imagina um chinês que chegou no Brasil em 1959, o ano que eu nasci. Então você já sabe a minha idade, eu tenho 65 anos, mas sou brasileiro, nasci no Brasil. Sim. E meu pai resolveu entrar na agricultura, porque viu que o Brasil tinha esse potencial da agricultura. Então ele saiu da atividade industrial, que ele começou a trabalhar com indústria em São Paulo, Uhum. ficou de São Paulo de 59 até 63, 62, e em 62 resolveu ir para o Rio Grande do Sul para começar a trabalhar com agricultura. Foi conhecer se a agricultura tinha um futuro e viu que tinha um futuro no Brasil, era muito promissor, porque tinha pouca áreas realmente agrícolas no país, com exceção do café, alguma coisa de cana, tinha o pessoal plantando soja e trigo no Rio Grande do Sul, mas em áreas pequenas ainda, né? E tinha muito pecuária no Brasil também. Mas e lá realmente a área que mais se desenvolvia essa parte de agricultura agrícola, a parte de grãos, né? E desenvolvido inclusive por alemães, holandeses, né? E um pouco de italianos. Então esses migrantes alemães e italianos que iniciaram, os gaúchos também, né, daquela época, que começaram a ser forte lá. E durante os 10, 11 anos que meu pai manteve a fazenda lá, até vir para Minas, realmente muitos desafios, Manuel, muitos desafios. Primeiro, não tinha tecnologia. Pensa bem, a Embrapa, ela foi fundada em 1975. Então imagina alguém que começou a mexer com lavoura em 1962. Então não tinha tecnologia ajustada para plantio de soja nem de trigo no Brasil. As variedades eram importadas, os fertilizantes todos importados, como é até hoje. As tecnologias de acesso não tinha plantio direto, né, não tinha um bom manejo de pragas, de doenças. Então era baixíssima produtividade. E o mais dramático, Manuel, Hã. problemas climáticos, né. Meu pai mesmo perdeu uma safra inteira de trigo por granizo. Outras tantas safras por problemas de excesso de chuva ou por secas. Então o Rio Grande do Sul, ele é realmente muito sujeito a esses problemas climáticos, né. Extremos de chuva, extremos de seca, época Laninha, ou época El Niño, de acordo com a situação. Hoje a gente sabe que tem El Niño e tem a Laninha, mas naquela época eu não sabia nem o que que era isso. Mas só sei que o Rio Grande do Sul tinha muita dificuldade.
além também do frio, que para a nossa família não foi muito boa não. Tinha um irmão que tinha problema de asma, então a vinda aqui para Minas Gerais foi uma bênção, né. Aqui a gente viu um clima muito mais estável, uma condição climática, um solo muito maravilhoso, e as tecnologias também avançaram Avançou e junto, né? cresceram junto para cá. Avançou junto. Isso é muito importante e a gente reconhecer a importância desses desbravadores mesmo lá atrás, que a gente sabe, estava comentando isso no início, da importância da agricultura, da pecuária, da lavoura para o nosso país, para É a verdade. formação do país, a Claro, formação claro. enquanto país, para a segurança alimentar, para que as pessoas que estão na cidade possam se alimentar, mas passa-se por muitas dificuldades Exatamente. e desafios. Só para ter uma ideia, Manuel, imagina só, quando você acha que hoje a gente fala produzir soja 60 sacas, 70 sacas, 80 sacas, até 100, fala, né, a gente vê gente com 100 sacas, 120 sacas. Nós vamos falar assim, uma média brasileira, em torno de previsto esse ano, uma média de 57 sacas no Brasil. Uhum. Nós vamos falar assim, a média de Minas Gerais, que é 63, 64, foi a safra passada. Mas imagina a década de 60 no Rio Grande do Sul. Sabe quando produzia por hectare? 15 sacas, 18 sacas, quando muito era 20 sacas. Nossa. Quando foi em 1972, um ano antes de vir para Minas, meu pai conseguiu lá naquela época, com variedades melhores, já uma variedade americana que ele ajudou a importar, chamada Davis, já conseguia produzir em torno de 22, 25 sacos por hectare. E quando chegou aqui para Minas, também não tinha variedades adaptadas para Minas. Então, porque as variedades vinham lá do Rio Grande do Sul. Como eu falei, a Embrapa começou só em 1975. A Epamig nasceu em 1978. Então, toda essa pesquisa, ela veio gerar resultados muito mesmo a partir da década de 80 e de 90. Então, quando começamos a plantar soja aqui em Minas, também produzia 25 sacas, 28 sacos. Quando produzia muito bem, era 30 sacas por hectare. Metade do que se produz hoje. Não é fácil. Você também no início você comentou em questão das tecnologias. Eu gostaria de entrar na parte do plantio direto, que hoje você é presidente, né, da Federação Brasileira, né, do Sistema de Plantio Direto. Exato. Eh, Fala um pouco dessa tecnologia, da importância da implantação dessa tecnologia para o Brasil, para o cerrado, para os produtores. E depois, já vou emendar uma segunda. Como é que foi essa ligação, essa transição entre agricultores para passar para a pecuária, trabalhar com pecuária, diversificar o trabalho na fazenda? Muito bem, você colocou um item fantástico, que é o sistema de plantio direto, que é um dos pilares, uma das bases que tornou o Brasil hoje essa potência mundial, produzindo em torno de 300 milhões de toneladas por ano, e que deve chegar esse ano, previsão de em torno de 329, 330 ou 335 milhões de toneladas. Potência. O, o plantio direto nasceu em 1972, por iniciativa de um alemão chamado Herbert Bartz, que na época foi considerado como louco, porque imagina só, plantar sem gradear, sem arar, sem gradear, sem revirar o solo. E o plantio convencional, como a gente fala hoje, termina hoje, era o padrão de sempre arar o solo. Tanto que falava, eu vou preparar a terra. O que é preparar? Arar, gradear, nivelar, deixar Sim, bonitinho, terra toda exposta, mas sujeita a todos os problemas de uma chuva pesada, sim. de perder a umidade, de matar a parte biológica do solo. Então, quando o plantio direto veio e com a evolução das décadas, e hoje nós trabalhamos com o sistema plantio direto, isso é uma condição que está transformando a nossa agricultura para torná-la cada vez mais produtiva, mais rentável, com menores custos, de modo muito mais sustentável. Então, essa foi a grande revolução que permitiu o Brasil, Manuel, hoje, com o país tropical que nós somos, ter 2, 3 safras por ano, certo? Mesmo sem uma irrigação cobrindo todas as Verdade. áreas do Brasil Central, com exceção da região sul do país, que tem um clima subtropical, onde existem chuvas no inverno, então o pessoal lá pode plantar uma soja, seguida de trigo. Mas aqui em Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão, Bahia, nós podemos realizar 2 safras na primavera, verão, né? É algo que só o sistema mundial proporcionou. Por isso o Brasil se tornou essa potência.
E indo para a segunda pergunta sua, Isso. como isso integra, né, Como a parte da lavoura com a pecuária, e nós sabemos de uma coisa, qual que é um ditado que é muito comum a gente ouvir entre os pecuaristas, isso certamente que na BCZ, que agrega os produtores, né, os criadores de gado zebu, que estão evoluindo tecnicamente. Para ser hoje um bom pecuarista, tem que ser antes também um bom agricultor. Não é verdade, isso que a gente. verdade. Então, não há como dissociar a agricultura da pecuária, Manuel. E todas as práticas sustentáveis são fundamentais para oferecermos não só alimentos na forma de grãos, de fibras ou de óleos, mas nós temos que oferecer a proteína que deriva do consumo de forragens, de pastagens, de grãos, de fibrosas, claro, até fibrosas nosso gado come Sim, caroço de algodão, né? Consome oleaginosas. Tudo isso é importante porque essa proteína, no caso, vamos falar da carne bovina, ela tem que ser produzida de forma sustentável e a sustentabilidade começa pela produção de alimentos, verdade. né? Seja e a pastagem tem que ser tratada como alimentos, como alimento, como lavoura, como agricultura mesmo. Isso é muito importante isso que você falou. O pecuarista hoje, a gente até, entre aspas, tá pegando o nome, né? Agricultura de precisão, agora tem que ter o pecuarista de precisão também, que passa por uma agricultura de precisão, porque a nutrição dos animais, sem dúvida, é o grande centro de custo de uma fazenda hoje. Você tem que Exatamente. saber produzir alimento bom, sustentável e em baixo custo, né? O pasto, um bom pasto é uma lavoura. Verdade. Acabou aquela história de abrir pasto e seja o que Deus quiser. Não tem mais isso. Você tem que plantar um bom pasto, vamos falar, preparar uma boa área para colocar uma cultura, colocar um pasto adequado, manejar esse pasto, adubar, fazer manejo de pragas, ter agricultura de precisão, não é? Para que o pasto seja longevo e produza a matéria seca necessária, com os nutrientes necessários para suprir todo o rebanho. Então, a agricultura, a lavoura, vamos falar, a lavoura de pasto, que é o que o pecuarista precisa trabalhar cada vez melhor, por isso essa integração lavoura-pecuária, que não é meramente tá ligada a uma lavoura de grãos, mas a lavoura de forragem, ela pode ser muito mais explorada como é hoje. Imagina só, consorciar espécies forrageiras, espécies mais com proteína, junto com pastagem. Então nós temos uma área lá de pastagem de Tifton, né? Legal. No momento no inverno, nós plantamos aveia em cima dela. Então vai fornecer, além do Tifton, vai ter aveia, vai ter uma lavoura de aveia no meio dela, que vai melhorar a qualidade. Então aí coloca outros produtos, né, leguminosos no meio da lavoura. Então o pasto virou uma lavoura. É. Você falando do pasto virar lavoura, você falou de sustentabilidade e também de produtividade, né? Que uma coisa está ligada à outra, né? Você ser sustentável, eh, quanto mais produtivo você for, mais sustentável você é. Tem um dado que eu peguei aqui na BCZ, a gente faz alguns eventos pelo Brasil com a BCZ Jovem. Nos últimos anos, o levantamento de aumento da produtividade de carne, enfim, aumentou em torno de 183% Olha por só, hectare, né? show, hein? Eh, Em compensação, as áreas cultivadas nesse mesmo período de tempo, que eu não acredito, se eu não me engano, foi em torno de 20 anos que foi feita a análise, só aumentou 22%. Ou seja, você está produzindo muito mais na mesma área ou numa área menor, né? Com Isso é certeza, tecnologia. com certeza. Se nós pegarmos aqui praticamente os 30 últimos anos, essa evolução foi tremenda. O Brasil, 30 anos atrás, hoje nós estamos indo, vamos falar assim, vamos pegar décadas fechada, 2020, e vamos pegar 1990. Em 1990, o Brasil exportava 5,5 milhões de toneladas de carne. Hoje, em 2020, década de 2020, exportamos mais de quase 11 milhões de toneladas de carne, né? Então, a agricultura nossa, nós produzimos
40 e poucos milhões de toneladas em 38 milhões de hectares. Hoje nós trabalhamos com em torno de quase 80 milhões de hectares, produzimos 300 milhões de toneladas de grãos. Quer dizer, nossa área aumentou 115% e a oferta de alimentos aumentou 414%. Então é o que confirmando o que você falou. E a sustentabilidade, ela tem os seus 4 pilares, né, Manuel? Ah, Em primeiro lugar, para falar de sustentabilidade é ganhar dinheiro. É nos tornarmos produtores. Qualquer atividade de sustentabilidade, primeiro item é sermos uma empresa, um produtor, um industrial, um comerciante que seja economicamente rentável. Quer dizer, tem que ter lucro na parte econômica. Esse é o primeiro ponto da sustentabilidade. Porque quando se fala de sustentabilidade, todo mundo pensa é só a parte ambiental. Não. Primeiro ponto, sustentabilidade é ter rentabilidade econômica, ter lucro. Porque sem dinheiro você não faz nada. verdade. O segundo ponto é sermos tecnicamente adequados. Terceiro, ambientalmente corretos. Aí entra toda a adequação ambiental, né? E o quarto, socialmente responsáveis. Quer dizer, nós temos que impactar a sociedade em que nós vivemos. Não é só para mim, para minha família. Nós temos que ter responsabilidade social, né, com os colaboradores, parceiros, stakeholders, enfim, a sociedade em na qual estamos inseridos. Então, isso é o conceito pleno de sustentabilidade. Lembrando sempre que começa com sermos economicamente rentáveis. Se não ganhar dinheiro, se não tiver lucro, o resto é blá, blá, blá. Se não fechar a conta, não adianta, né? Não adianta. Não adianta. Agora, queria, mantendo no mesmo assunto, mas um pouco paralelo, falar agora mais um pouco da pecuária. Falar um pouco do trabalho que vocês desenvolvem junto do gileiteiro, do girolando, do holandês, que a gente estava comentando aqui antes. Isso. Você já falou da paixão, mas agora fala um pouco desse trabalho, da cadeia do leite, que é tão importante. Exatamente. Existe paixão, sem dúvida, paixão pelo que a gente faz. Quando a gente faz com amor e paixão, tudo é melhor, não é verdade? Verdade. Mas nós temos que também ser muito racionais, trabalhar com o coração, mas trabalhar com a mente, com a cabeça, eh, e, e com certeza nós estamos vivendo um momento muito difícil na pecuária nos últimos 2 anos, que a gente passou por um momento, tanto pecuária de leite como pecuária de corte. Logo após, vivemos um momento de boom da pandemia, Verdade. né? Os commodities envolvendo, claro, a carne, o leite, os grãos, tudo tivemos um crescimento vertiginoso de preço de mercado e tal. E após 2022, ou no metade de 2022, as coisas começaram a, vamos falar assim, cair para a realidade, voltando para o normal, né? Uhum. Onde nós temos que conviver com os commodities em equilíbrio mundial. E, claro, valores muito mais baixos do que nós convivíamos. Verdade. E então nós temos que ser muito racionais, muito claros, né, buscando a máxima rentabilidade. E a pecuária de leite, no nosso caso, ela tem sua base, né, de raças puras. De um lado, o gileiteiro, essa raça zebuína maravilhosa, que é uma das raças que compõem o portfólio de animais que é controlado pela BCZ, e de outro também a raça holandesa, Sim. da qual o cruzamento perfeito que nasceu no Brasil tornou-se o girolando. E a raça girolando hoje é a raça leiteira tropical mais bem sucedida no mundo. Mas sem o gileiteiro não existiria. E a evolução do gileiteiro foi fantástica, né? A evolução, a gente percebe que ela, como ele evoluindo, está evoluindo e vai evoluir muito mais. Então nós temos tido aí um resultado tremendo. O Brasil depende do gileiteiro, depende, claro, do holandês, para gerar essa raça leiteira, né, que produz leite diariamente, que é o girolando. Mas é claro que o gileiteiro, ele tem também a sua função de produtor de leite, né? Como um leite de uma raça que tem altíssima qualidade, não só a questão de A2, né? Grande parte tem a são A2, mas rica em gordura, rica em sólidos, gordura e proteína, né? Um animal com uma rusticidade extrema, com uma qualidade adaptativa em todos os trópicos, na região tropical, Verdade. mundial.
Então, só temos que trabalhar muito fortemente para fortalecer a cadeia produtiva do leite com base nesses pilares. E é importante, a gente vai falar mais da cadeia produtiva do leite, que eu gosto, você tem experiência para falar sobre isso. Mas eu queria, como você falou do cenário que a gente passou nos 2 anos, né, realmente de um mercado em baixa, depois de uma pandemia, eu sempre gosto de perguntar para os convidados que têm experiência como você, na sua opinião, assim, qual que é a sua previsão, o que que você enxerga dentro do grupo de vocês, o que que você enxerga para os próximos 5 anos, como é que você está vendo, tanto na lavoura quanto na pecuária? Os valores vão chegar ao que estava na pandemia, não vão chegar, vão equilibrar? Como é que você vê esse futuro, tanto do mercado da lavoura, quanto do mercado da pecuária, das commodities? Como é que tá essa análise de vocês de futuro? Porque eu acredito que é importante você fazer essa previsão, a tentativa de Claro, previsão. claro. A gente tem que ter um mínimo de previsibilidade, né, de expectativa. É, É claro que nós vivenciamos uma situação dramática, trágica, né, para o mundo, que foi a pandemia, sim, que milhões de pessoas morreram, familiares, né, se foram. sim, Claro, isso acompanhou, de outro lado, uma condição diferenciada, né, na economia mundial, que por um lado teve, num momento, teve-se o boom, né, o crescimento, mas por outro lado teve a depressão, né, após a volta ao equilíbrio, a volta à normalidade. Então, quando eu digo volta à normalidade, porque a minha expectativa, e baseado, claro, um pouco na vivência que nós temos dentro do setor agro, né, junto às lideranças, junto às instituições na qual a gente trabalha muito fortemente, que é FAENG, CNA, associações, né, e outras informações que são relevantes, porque é nossa maneira de informação, a informação tem que estar sempre presente. Nós não vemos fundamentos que nos levem, e isso é bom deixar claro para o nosso produtor, a criar aquela falsa expectativa de que vai voltar o que passamos em 2020 e 2021. Então, até hoje tem produtor de soja esperando a soja voltar para 200. Eu digo, não vai voltar, a não ser que, aí pode elencar uma série de outros fatores, mas entendi. só negativos. Ah, tem pecuarista esperando voltar arroba R$ 300. Não vai voltar facilmente, a não ser que, Entendi. certo? O leite a R$ 4 o litro não vai voltar, a não ser que, né? Então, e o que que são esse a não ser que? Nós queremos viver como humanos, como pessoa, como sociedade, família e negócios, um mundo de paz e tranquilidade. Mas sabemos que não está fácil, não Verdade. é? A instabilidade política, a instabilidade, as mudanças climáticas, certo? A instabilidade econômica, né? Que inclusive nós, olha só, acabamos de viver ontem, anteontem, aliás, uma situação bem inesperada. Os Estados Unidos baixando juros, 0,5%, e o Brasil aumentando os juros 0,25%, com chance de na próxima ainda do cupom aumentar mais, talvez Verdade. 0,25, ou que, quem sabe, até alguns falam até 0,5%. Então, é uma situação dramática para a economia brasileira, Verdade. não é? Vai entrar cada vez mais dólar e nosso produto são todos dolarizados. Até o Do nosso leite, embora dolarizado. não seja trabalhado como dólar, porque não é um commodity internacional, o Brasil não trabalha com leite como commodity internacional, ele vai perder seu valor, né? Mudanças climáticas. Será que nós queremos depender, Emanuel, de uma melhoria do meu preço por causa de uma tragédia de outro? Uma catástrofe, né. Ah, eu vou depender da minha melhoria aqui para mim, mas eu vou esperar uma catástrofe no sul ou uma catástrofe nos Estados Unidos? E o mesmo vai valer para o norte-americano que está lá esperando uma condição melhor, vai depender, torcendo para uma catástrofe no Brasil? Ou uma situação de guerra em algum lugar. E a guerra que nós estamos vendo aí acontecendo, né, essa semana, situação trágica no Oriente Médio, essa guerra da Ucrânia e Rússia, que já vai completar um ano, no dia 7 de outubro, quer dizer, já completou uma ano, aliás. A guerra de outubro que completa um ano, a guerra de Israel lá com a Sim, sim, Hamas, sim, 7 de sim. outubro completa um ano, e a Verdade. Ucrânia já completou mais de
sei lá, já está beirando mais de 2 anos. Será que, então, esse a não ser que é Entendi. dramático para todos nós. Então, vamos nos preparar com a situação atual, Emanuel, produzindo grãos, produzindo proteína, carne, leite, precisamos produzir mais com menos. Tecnologias são importantes, estamos na inovação, temos que ser muito parcimoniosos em questão de investimentos. Estamos vendo RJs, recuperações judiciais, acontecendo Verdade, para lá e para cá. verdade. Essa semana, uma das maiores revendas brasileiras, né, pediu recuperação judicial, uma AgroGalaxy, não tenho temor em falar, porque é aberto isso. Então, nós temos que cair na realidade, sermos muito cuidado com o que nós fazemos. Investimentos ajudam, analise bem esse investimento. Não podemos investir numa situação, hoje o meu preço do leite melhorou para R$ 3, igual estamos vendo agora. Mas nós estamos vendo algumas loucuras acontecendo. Né? Eu quero vender minha vaca de leite bem vendida. Eu fico feliz de poder vender minha vaca de leite por R$ 20.000. Mas eu falo uma coisa, uma vaca de leite de R$ 20.000, a não ser que seja para ser doador de embriões, mas como produtor de leite, para produzir leite, fala assim para leite, que é um símbolo, né, de Sim, ordenhar a sim, vaca, sim. como leite, ela não vai se pagar. Não é Mas viável. é claro, se eu comprar uma vaca como doador de embriões, pode comprar vaca até de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, de acordo com a raça, Sim. que ela certamente vai poder se pagar, porque vai multiplicar uma boa genética, que é tecnologia que vai melhorar a nossa pecuária como um todo. Então, muito cuidado, né, gente? É, tem que tomar muito cuidado e pensar bem. Voltando para a cadeia do leite, para a pecuária leiteira, eh, eu vou dar um dado muito regional lá do Piauí e do Nordeste, e aí você vai me Perfeito. corrigir se isso é no Brasil todo ou não. Lá, a gente vê muitos sitiantes, chacras, pequenas propriedades e quase que todas elas, fazendo a atividade leiteira, tirando o leitinho ali, Com certeza. eh, principalmente no Nordeste, como uma questão o leite é uma questão de subsistência mesmo. Uhum, Ajuda ali na renda, uhum. aquele leite, aquela subsistência, tanto na renda quanto na alimentação da família, porque tem uma realidade de pobreza realmente, extrema em alguns pontos do Nordeste. E eu vejo que tem poucos grandes produtores no Nordeste, poucos grandes, laticínios e tal, mas a maioria, a grande maioria, é de pequenos produtores que a gente sabe que quanto menor, mais difícil essa questão de retorno, essa questão de ser uma atividade sustentável, ser uma atividade rentável, ser uma atividade Exato. que vale a pena realmente para ele. Aí eu te pergunto, se isso é uma realidade só do Nordeste, é uma realidade nacional também, porque você já foi presidente da Girolanda, conhece essa realidade nacional, se isso é uma realidade nacional, e se for uma realidade nacional, como é que vocês podem enfrentar esse desafio, como enfrentar esse desafio, como ajudar esses pequenos produtores? Emanuel, uma pergunta excelente que pode exprimir, na verdade, uma realidade nacional. O Brasil produz em torno de 34, 35 bilhões de litros de leite por ano. Nesse nível, que inclui leite inspecionado e não inspecionado, que é o leite das fazendas, leite de consumo de outras fontes, né, produção de queijo não inspecionado, etc., torna o Brasil sempre entre o terceiro e quarto maior produtor mundial. E você sabia que 91% dos mais de 1.600.000, aliás, dos mais de 1.160.000 produtores, que é o último censo do IBGE, de 2017, mais de Uhum, 1.160.000 produtores são, produzem menos de 200 litros por dia. tá vendo? Então, essa é a realidade do Piauí, essa é a realidade de Minas Gerais, essa é a realidade do Rio Grande do Sul. Eu peguei de norte a sul, certo? E essa é a realidade do Ceará, essa é a realidade de Rondônia, leste a oeste. Então, é uma realidade que o Brasil tem uma conjuntura, tem uma estrutura fundiária, uma estrutura das fazendas, das propriedades rurais, formadas grande parte por pequenos produtores, agricultura familiar.
E por mais que a gente saiba que não é fácil se tornar viável produzir 40 litros, 50, 100, mesmo 200 litros de leite, essa condição ainda vai continuar por muitas e muitas décadas. Há uma redução mundial, é uma tendência mundial que vai acontecendo ano após ano, não é? Há 30 anos atrás, ou 20 e poucos anos atrás, tanto o Brasil como Estados Unidos, como a Europa, como Nova Zelândia, como a Argentina, na média do mundo tivemos uma redução de mais de 50%, outros países 60% no número de produtores de leite. Nos Estados Unidos eram 70 mil produtores de leite, caiu para 30 e poucos mil produtores de leite, e se fala agora, acabando de receber uma informação, que espera-se que em 20 e poucos anos não chega a 1.000 produtores de leite. Nossa. O Brasil tem 1.160.000 produtores de leite. Talvez, pelos próximos 20 anos, vão baixar isso aí para menos de 500 mil litros de leite. Então, não é privilégio, entre aspas, do Brasil, Manuel, o pequeno, o médio e mesmo alguns grandes produtores saírem da atividade. É uma tendência mundial de concentração da produção em escala, Isso. certo? Ter maior produção. Mas eu digo uma coisa, a estrutura fundiária e cultural do Brasil não vai acabar com o pequeno produtor. Sempre vai existir aquele pequeno produtor familiar, aquele sitiante, que vive do leitinho tirado a cada dia. Ela não vai dar lucro, mas é o que dá subsistência para aquela família. E aí, enquanto ela não tiver uma expectativa de crescimento, de seus filhos continuarem, ou mesmo de alguma coisa que envolve É, algo que ele possa melhorar o seu futuro, mas vai continuar esse pequeno produtor. envolve toda uma questão de economia do país, de sociedade, de cultura, Exatamente. envolve outros pontos A mais. cultura brasileira, então, ele vai levar ainda décadas para mudar essa situação fundiária, porque ela faz parte de um país tão grande como o Brasil e a forma de colonização que foi feita no Brasil. Então, o Brasil é um país diferente. Mas é graças aos pequenos que nós dependemos de muita coisa, né? Que envolve a agricultura familiar, pequenos produtos que tornam a economia também muito importante. E você aqui no seu currículo, na sua história de vida, a gente vê um envolvimento seu muito grande com as associações, com os conselhos, com sempre Comissões de leite. comissões de leite, sempre trabalhando, vamos falar assim, nessa parte associativa, que a gente está numa associação, estamos aqui na BCZ, Exatamente. e a gente sabe que eu particularmente tenho essa opinião de que a pessoa tem que ter essa característica para se envolver com uma associação. Ela tem que ter essa característica de pensamento coletivo, de doar um pouco do seu tempo, deixar um pouco os seus afazeres principais, vamos falar assim, para Exatamente. pensar na cadeia em geral, em todos, no coletivo. E você foi presidente da Girolando, está nos conselhos. Como é que como é que foi esse trabalho? Como é que tem sido esse trabalho que você desenvolve? E voltando de novo para o assunto que a gente estava, como é que vocês trabalharam e estão trabalhando essa questão, acredito que focado nesses pequenos produtores, ações, iniciativas Uhum. para ajudá-los, para qualificá-los, enfim, como é que funciona isso? Olha, isso é uma coisa que veio desde o tempo do meu pai, sabe? Meu pai foi um imigrante, né, que chegou no Brasil e graças à hospitalidade brasileira, o carinho brasileiro em receber pessoas, em atender bem os outros, meu pai sempre falou: puxa, nós viemos de outro país, não conhecíamos nada, alguém nos ensinou a plantar lá soja, alguém nos ensinou a produzir leite, alguém nos ensinou a plantar cana eh, e lavoura. Então, existe uma eterna gratidão da nossa família e do meu pai também, que por isso também sempre assumiu lideranças também, contribuindo nesse sentido, meu irmão e eu também, nesse sentido de o que nós temos hoje, o que nós conquistamos e mesmo aquilo que nós, pouco do que nós temos, que é o nosso tempo, se a gente puder compartilhar com os nossos próximos, que sejam vizinhos e colegas de profissão, para que os problemas que nós tivemos, os erros que nós cometemos, os outros não cometam. Nós temos que compartilhar o êxito
e mesmo o insucesso, porque é muito mais pelo insucesso, pelos erros, que a gente aprende cada vez mais. Então, quando a gente, e particularmente eu, Emanuel, tomei assim, uma decisão de estar mais à frente de tantas instituições, de certo modo também sacrificando um pouco do nosso tempo, mas é claro, isso é possível desde que você estruture a Sim. sua atividade, né, com uma boa gestão, e apenas a partir daí, então, que a gente pode se dedicar melhor. Então, assumindo hoje a Comissão Nacional de Leite na vice-presidência, a Comissão de Técnica e Pecuária de Leite, que é da FAENG, e também lá na Comissão Nacional de Leite pela CNA, a Federação do Sistema de Longe Direto, tudo isso visando ajudar o pequeno produtor, porque a gente sabe que quão difícil é a atividade quando nós não temos uma representatividade adequada. Eu vivi e convivo com produtores, e eu mesmo fui produtor que falou, o governo não faz isso, o governo não faz aquilo. O governo nunca vai fazer se nós não fizermos. O governo não age, o governo apenas reage. Quem precisa agir somos nós, os produtores. Somos nós, sociedade. O governo vai reagir. Essa é a máxima que nos direciona. Então, se eu quero algo melhor para a minha atividade, para o meu negócio, agricultura, lavoura, pecuária, eu tenho que agir. E agir não é só dentro da porteira, mas agir também fora da porteira. Nós, produtores, somos muito, claro, temos que cuidar dentro da porteira, que é onde nós temos que ter a maior parte do nosso tempo. Como plantar, como criar, o que utilizar, cuidar do que está dentro da nossa área, em cima de cada metro quadrado da nossa propriedade, para que ela seja mais produtiva, a mais rentável possível, a mais tecnicamente adequada, ambientalmente correta e socialmente responsável. Envolve não apenas trazer benefícios para a minha família, mas trazer benefícios para meus colaboradores. Mas aí também quero ser socialmente responsável para que tudo isso que eu estou conquistando possa também melhorar a nossa categoria. Então não pode existir ciúme ou inveja, aliás, muito mais inveja. Eu não vou contar o meu segredo, senão meu vizinho Verdade. ganhar mais dinheiro, vai querer comprar minha terra. Eu vi gente, conheço gente, você também vai conhecer gente que Conheço, pensa assim. conheço também. Minha vaca produz 40 litros de leite, eu não vou contar para o meu vizinho, porque como é que ele produz 40 litros de leite? Meu vizinho está produzindo 15 litros de leite, ou 10 litros de leite, deixa ele sofrer. Puxa, eu não posso, nós temos que compartilhar, porque quando nós todos somos fortes, a atividade fica forte. Então nós temos que quebrar, porque aí se fala, como é que um país como uma Alemanha, que foi que destruída pela guerra, não é? Na Segunda Guerra, Estados Unidos, que sofreu demais com as guerras, no sentido de gastou fortunas, mas um país que se uniu. Então a gente vê um Japão que foi destruído, né? A própria China, que passou por tantos problemas. Então a gente vê, quando nós temos uma união dos povos, união das pessoas em prol para crescermos juntos, todos se tornam mais fortes. Né? E no Brasil nós temos que quebrar um pouco disso. Duas Falta culturas no Brasil nós temos que quebrar. Uma cultura de tirar vantagem. E outra cultura achar que eu tenho que ser melhor que os outros e não quero que o outro saiba como é que eu fiquei melhor que ele. Perdendo a oportunidade de que se o seu vizinho, se o seu amigo, se o seu colega se torna melhor e forte, você também vai se tornar mais forte, porque a atividade se torna forte. Então a BCZ faz esse trabalho muito bom. Por que hoje a pecuária brasileira é essa potência? Porque ela pode unir os pecuaristas juntos, compartilhando ideias, compartilhando informação, um corpo técnico, difundindo a tecnologia. E aí nós precisamos de lideranças. E eu sou liderança hoje, talvez em vários setores, sem ganhar um centavo. Em nenhum cargo que eu atuo, sou remunerado, Manuel. Eu sacrifico meu tempo, sim, mas eu ganho em que sentido? Eu ganho fortalecer o quando setor. o setor fortalece, a minha atividade fortalece. Falta, você explicou muito bem, mas é isso aí mesmo, falta a consciência de classe, né? Consciência de, Exatamente, do coletivo e da de classe. coletivo, de É, grupo. A gente, esse é um dos nossos objetivos aqui, com a BCZ Jovem, com o podcast, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, mas é justamente isso, tentar conscientizar, tentar levar a informação correta, tentar furar a bolha, tentar falar para quem não é do meio rural e que
às vezes não conhece, não tem informação e acaba reproduzindo informações erradas porque não recebeu a informação correta. Então Perfeito. eu acho que nós do agro agora, de uma maneira geral, a gente precisa se comunicar melhor e se entender como uma consciência de classe melhor, né? Olha, eu acho os podcasts, os e-bookcasts, tá de parabéns, assim como outros do agro estão desenvolvendo. Isso não é uma moda, mas isso é uma tendência que está unindo a questão do tempo de uma pessoa, né? Tanto para quem está nos escutando, ou está nos Sim, assistindo, como também unindo as informações que hoje são cada vez mais curtas e instantâneas. É uma mensagem, é um reel, é um WhatsApp, é tudo curto. é E rápido. uma mensagem curta não consegue contextualizar e entender os princípios e as bases. Mas quando a gente consegue dedicar um tempo aqui de 1 hora, uma meia hora, 1 hora e meia, e a oportunidade, então, de quem vivenciou e que está passando uma experiência, como você é o objetivo dos e-bookcasts, Aham. mas também para aquele que nos ouve e nos assistem, posso também tirar talvez seus 15, 20 minutos, 1 hora, ou não é todo dia, não é dia contínuo, mas ele escuta um pedaço, depois escuta outro, ele vai poder entender melhor o contexto e pegar as experiências de vida, e são essas experiências de vida que podem ajudar, realmente ajudar muitas e muitas pessoas. Verdade, verdade. Vamos falar agora um pouquinho da Fazenda Boa Fé, mas assim, focado também linkando com a BCZ Jovem, porque um dos nossos pilares e objetivos principais é a sucessão. E você é um caso de sucessão, né? Exato. A sua família é um caso de sucessão, que passou do seu pai. Como foi esse processo de sucessão e como vocês trabalham isso dentro da fazenda, dentro do grupo de vocês, essa parte da sucessão familiar? Sem dúvida, a sucessão ela até é um dos 3 pontos mais críticos hoje da pecuária, e mesmo vamos falar para quem é lavorista, mas vamos falar específico em pecuária de leite. Quando a gente faz uma reunião com pecuarista de leite, Emanuel, eu pergunto: quais são os seus 3 principais problemas? Número um, as pessoas reclamam de mão de obra, que está um problema generalizado no Brasil em todos os segmentos, que não é privilégio só da Verdade, pecuária de leite, não. verdade. Número 2 é o problema da questão de previsibilidade. Principalmente o pecuarista de leite tem um problema. Se hoje eu vou vender um boi de corte, eu sei, a arroba hoje está 200 e pouco, está 200 nessa praça, 200 e pouco naquela outra praça. Uhum. Mas se eu vou vender meu leite, eu não sei. Eu tenho que produzir o mês inteiro, para só no mês seguinte que eu vou ficar sabendo do meu preço do leite. Então, é questão de previsão. E o terceiro ponto é a sucessão. E principalmente a pecuária de leite é um problema seríssimo, porque pecuária de leite é uma atividade, digamos, sofrida pela característica desses problemas que eu já citei, por falta de previsibilidade e falta de mão de obra, além da atividade ser ininterrupta, 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Então, é um problema seríssimo na sucessão. Então, eu diria que nós temos que reverter isso com 2 maneiras, e é o que nós estamos trabalhando na nossa família, Hã, e a sucessão não quer dizer que o filho tem que suceder, é você suceder a atividade. Os meus filhos, diretamente, eu tenho um filho agrônomo, mas ele tem uma empresa, ele trabalha no agronegócio, né, uma empresa de sementes que é dele, e eu tenho outro filho que trabalha na indústria de alimentos, que também é dele. Eu tenho outra filha que é engenheira, trabalha com outro meu filho, mas dentro da atividade da fazenda, eh, eu não tenho um filho diretamente trabalhando hoje nem na lavoura e nem na pecuária. entendi. Mas a atividade, o patrimônio deve continuar com a família. Mas e a atividade do leite? Quem vai continuar? Então, nós temos que preparar a sucessão que nem sempre, na minha visão, na nossa visão hoje, ela tem que ser Familiar. com o familiar. Nós vemos hoje grandes empresas familiares e grande parte das principais e maiores empresas do Brasil são familiares, não é? Com grandes sobrenomes. Mas essas grandes empresas familiares muito bem estruturadas, você não vê nenhum membro da família como CEO, como executivo. Eles podem fazer parte do conselho, não é? Então, essa visão que nós temos que preparar
a sucessão da atividade, que Tá, pode ficar na mão de um profissional, às vezes muito mais capacitado e apto do que um membro da família. E ter mecanismos e ferramentas de gestão para controlar e, principalmente, cobrar, exigir os resultados. entendi. Então, eu vejo, eu olho sucessão nesse sentido. É bom eu ter um filho meu que me suceda para cuidar das minhas vacas, eu ficaria muito feliz. Mas se ele está tendo êxito e sucesso na sua empresa que ele tem, no seu negócio que ele abraçou, por que não? E por que não como sucessores, como ou mais como herdeiros, os sucessores, eles possam pensar em alguém executivo que tenha um profissional da área que esteja dentro do negócio mesmo. Então, essa é a nossa visão. É assim Não, que nós estamos estruturando. interessante, interessante, ter essa visão realmente de um pouco diferente e faz todo sentido, né, faz todo sentido. Claro. Às vezes é melhor você ter um profissional altamente qualificado para tocar o negócio e o familiar, ele, como você falou, faz parte do conselho, ele tá ali Ou como sócio, ou e como dono, né? é, Para cobrar o resultado. pra receber Né? o resultado. E, Verdade, e, e isso eliminaria até a questão de conflito verdade, entre os sucessores. Por verdade. exemplo, na minha família nós Acontece somos, muito. tenho eu e meu pai. Do meu pai nós temos 4 irmãos. Um já faleceu, mas a família está lá. Então, seriam 4. E nós já temos nossos filhos. E entre os filhos e primos, que são primos entre ele, quem vai cuidar? Então, se eu pego eu vou pagar um salário bom para ele, talvez até iria, mas vai garantir que ele vai tocar bem o negócio? É, Aí é um primo, tem ranking familiar, qualquer problema, começa a gerar problemas familiares. Então, é possível garantir a sucessão sem obrigatoriamente ter um familiar na gestão do negócio, direta, na execução do negócio. O familiar pode estar na gestão como um todo, mas não na execução, que depende de especialidade, de conhecimentos muito mais rápidos, qualificados tecnicamente, hoje em dia. show de bola. Antes da gente finalizar, eu queria fazer uma provocação para você, uma pergunta assim. Seu pai lá na década de 60, né, começou tudo lá No Rio Grande do No Sul. Rio Grande do Sul, você, enquanto criança, participou disso, agora tá tocando o negócio, e aí ele lá atrás teve essa visão, de que tinha espaço na lavoura, de que precisava na agricultura, de que era importante, trabalhar nessa área. Com toda essa sua experiência de vida, eu queria que você deixasse uma mensagem, não gosto de falar conselho, mas uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que às vezes estão indecisos, estão pensando qual ramo seguir, para onde seguir, no agro de uma maneira geral. Ele tem esse interesse, ele tem essa vocação, ele tem essa paixão que você comentou lá atrás, mas ele às vezes está em dúvida, às vezes ele está pensando, ou até já entrou, até já está cursando um curso das áreas de agrárias. O que que você, com essa experiência, poderia deixar de fala para esse jovem que está iniciando e que está em dúvida do nosso mercado agro? Muito bem. Eu só queria, então, complementar um pouquinho a última pergunta, Fica à porque vontade. talvez, só para que a nossa audiência entenda, quando eu falei isso, eu falei na questão da nossa posição ou condição hoje Claro, como uma estrutura que nós temos hoje. claro. Agora, se você pegar aquele pequeno produtor, igual o sitiante que você falou, não é? Ele, ele não vê que o seu filho tem vontade de continuar tirando o leitinho dele. Uhum. Por quê? Ele não tem tecnologia, ele não tem condição de desenvolver, de crescer. Então, nós temos que pensar em qualificação, dar condição de crédito, porque a sucessão só vai existir se tiver sucesso, não é verdade? É assim que fala? É Se não verdade. tiver sucesso, então falta muita coisa para ter sucesso. E o que falta, principalmente para ter sucesso? É nós capacitarmos o pequeno produtor que está com problema de sucessão, porque o filho dele não quer continuar na atividade, porque não ganha dinheiro mesmo. Então, ele precisa ser qualificado profissionalmente, estruturado, e é uma conjuntura, então, de conseguir melhorar financeiramente com crédito, com estrutura de assistência técnica, com conhecimento e isso aí. É, Bem,
desculpa interromper, eu também vou fazer um gancho nisso aí. Quando a gente faz os eventos, as palestras da BCC Jovem, eu sempre reforço isso parecido com o que você falou. Porque quando se fala de sucessão familiar do agronegócio, eu também gosto de fugir um pouco do tema e falar, é sucessão do agronegócio. A gente precisa que o setor tenha a sucessão. E aí, Exatamente. quando a gente está fazendo uma palestra para 400, 500 jovens, daqueles 400, 500 jovens ali, tem 5, 10 no máximo, que são de famílias de produtores. Os Uhum. outros não. Os São. outros, o pai, o avô, não tem fazenda, não é criador, não é Exatamente. lavorista, não é pecuarista. Ele é apenas um jovem que quer entrar no agronegócio. E pode dar sucessão E a isso, negócios que já existem que isso estão com pode, deficiência. pode dar sucessão a negócios que já existem e eles precisam entrar nesse mercado. Então, Exatamente. sucessão do agronegócio. A gente tem que Exatamente. tocar o agro. Os jovens têm que entrar no nosso mercado, né? Eu te falo uma coisa, Emanuel. Eu já vi, conheço fazendas, propriedades, que o gestor, o gerente daquela fazenda, faz uma gestão melhor que o patrão, né? Verdade, E eu mesmo falo para os meus gerentes, muitas coisas são muito melhores do que eu. verdade. Eu, inclusive, tem um podcast meu que está assim, bastante, até viralizou bastante, que assim, que sempre se fala o olho do dono é melhor que o do empregado, o olho do dono é quem engorda o boi. Aham, Eu falo o seguinte, o olho dos nossos colaboradores, muitas vezes são melhores do que da gente. Porque eu tenho uma equipe de colaborador, eu tenho 2 olhos. Agora lá eu tenho, na pecuária, eu tenho 20 e poucos colaboradores, eu tenho 40 olhos cuidando do que é nosso. Então, é muito melhor ter 40 olhos de colaboradores comprometidos, sabendo o que a gente quer e ele também querer crescer com a gente, do que depender só dos meus 2 olhos. Então, é um termo correto, o olho do dono que engorda o boi, ou o olho do dono que engorda o gado, mas se não tiver mão de obra, qualificação adequada, você pode ter 2, mas vai ter 10, 20, 12 que não olham, vai perder, ganha de verdade, um lado e perde de outro lado. verdade, verdade. Bem, então o que poderíamos pensar? Vamos pensar quais são nossos maiores desafios, e eu não digo só pelos próximos anos, pelos próximos séculos, pela próxima década, que eu quero desafiar os jovens. E é o desafio que eu tenho a cada dia. O mundo tem esses 4 desafios. Número 1, segurança alimentar. Nós vamos aumentar nossa população, hoje 2024, dentro de mais 26 anos. O tempo de formação de um jovem. É, Nós vamos passar de 7 para 10 bilhões de habitantes por ano nesse planeta Terra. E nós temos que aumentar mais de 70% a nossa produção de alimentos. Carne, leite, proteína animal, né? Grãos, alimentos. Então, o mundo precisa, antes de tudo, e as guerras que estão existindo hoje, é muito mais estão se buscando pelo alimento. Vamos pegar a guerra que existe entre Ucrânia e Rússia. Aquela terra que está sendo disputada é terra de produzir alimentos. A Rússia quer aquela Ucrânia, que é uma das melhores terras do mundo. Não é para tirar petróleo de lá, não. É para produzir alimentos. Então, segurança alimentar, número 1. Então, o jovem precisa pensar que esse é o melhor negócio. O segundo ponto, segurança energética. E qual que é a fonte de energia que nós precisamos para o mundo? A energia fóssil ou energia limpa? E a energia limpa, o Brasil tem um privilégio. Biodiesel, né? Etanol e tantas outras. Certo? Mas hoje energia elétrica, carros elétricos ou energia elétrica. A energia elétrica vem de onde? No Brasil, principalmente. Vem de parte hidráulica. E a água vem de onde? A água vem dos solos. E qual que é a função do jovem ou do agronegócio? Qual a função das ciências agrárias? Conservar o solo e as águas. Principalmente conservação do solo. Sem uma boa conservação do solo, não há conservação das águas. Então, segurança alimentar tem a ver com o seu futuro. Segurança energética tem a ver com o seu futuro. E é onde existe mais. Terceiro fator, que está o grande desafio, mudanças climáticas.
E onde podemos mitigar problemas de mudanças climáticas? É dentro, e qual a área que é mais ocupada no mundo? É a nossa agricultura, que envolve lavoura e pecuária. Podemos melhorar tudo isso. É dentro do agro que nós vamos realmente impactar o mundo na mudança climática, melhorar o mundo. Vamos sequestrar muito mais carbono com um sistema de plantio direto bem feito do que na própria floresta nativa original. Sabia disso? São dados científicos que a federação está liberando esse ano e vamos divulgar, já está sendo divulgado, mas a principal divulgação vai ser a partir de março do ano que vem. O sistema de plantio direto bem consolidado, bem conduzido, consegue sequestrar carbono, consegue ser carbono tanto quanto a floresta, o bioma nativo, seja cerrados, seja a Amazônia, seja Mata Atlântica e seja também a região dos Pampas lá no sul. Legal. E o quarto grande desafio mundial, que é o desafio futuro do nosso jovem, que poderia pensar, é a questão da desigualdade social. E sabe onde mais nós podemos promover uma igualdade social? Ou reduzir a desigualdade social? É na produção de alimentos. Onde existe mais alimentos, sem falta, este país é o que tem menor nível de desigualdade social. País que tem fome, país que falta comida no prato, a desigualdade social é grande. País que reduz, que coloca comida no prato e reduz a fome, reduz a desigualdade social. É com a comida no prato que se reduz a desigualdade social. Então, dos 4 fatores, eu te pergunto, qual a vocação, ou qual o melhor futuro que espere de um jovem que está decidindo o que ele vai fazer? Não estou falando que mexer com eletrônica, com coisas do futuro, com inteligência artificial, não vai dar dinheiro. Claro que vai dar dinheiro. Pode dar dinheiro e muito dinheiro. Mas se todo mundo fizer isso, não vai dar. Agora, onde falta é produção de alimentos, que vai garantir segurança alimentar, segurança energética, mitigar problemas de mudança climática e reduzir a desigualdade social. Esse é o futuro que nós temos. Legal. E o agro é que... Agro vai fazer. O agro que vai fazer é o principal ator para tudo isso. E tudo isso que você falou são questões mundiais. E o Brasil, o nosso país, nós temos o privilégio dele ser um dos principais. Uma referência, uma potência nesse sentido, né? Então, potência e o berço, o lugar mais adequado para ser desenvolvido tudo isso que vai dar condições para um mundo melhor. É isso aí, moçada. Vocês ouviram, né? Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Antes da gente finalizar, a gente sempre gosta de entregar um brinde. Ó, você lembrar da gente. Que maravilha. Obrigado a todos. Ó, que bacana. É o nosso fone aí de ouvido do ZebuCast. Show de bola. Obrigado, parabéns. Obrigado mesmo, hein? Que isso. Prazer recebê-lo aqui. Show de bola. Obrigado por compartilhar a sua experiência, compartilhar um pouco do que você aprendeu. Eu sei que ainda tem muita coisa, mas obrigado pelo tempo. Parabéns por esse trabalho que você desenvolve, tanto na fazenda quanto nas associações. E conta com a BCZ Jovem. A BCZ com Jovem certeza. Está à sua disposição. Parabéns a você, Manuel, ao Pedro Prata, ao Prata, né? Ao toda a equipe do ZebuCast. Parabéns à BCZ pela BCZ Jovem, que realmente é preparar o futuro, né? Com vocês que são apaixonados, antes de tudo, mas profissionais dedicados. Obrigadão. Grande abraço. Gente, obrigado mais uma vez pela companhia de sempre, pela audiência, pela paciência. Estamos em todas as redes sociais, no YouTube da BCZ, no YouTube do ZebuCast. A gente também está no Spotify. Baixa lá o episódio no Spotify para você poder escutar. Estamos também no Instagram. Os cortes, toda a repercussão desse bate-papo vai estar no nosso Instagram. E é isso. Obrigado mais uma vez. Aguardo vocês para o próximo episódio, toda semana, um episódio especial do ZebuCast. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos tocar esse agro do Brasil para frente. Um abraço.